Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos iniciar a nossa aula de número 2, pessoal, nesse curso Fechando Ética. Bom, na aula passada, a gente terminou o artigo 7º, inciso 18, aliás, 17, não é? Que é o desagravo público. Então, portanto, artigo 7º, inciso 18. Sem mais delongas, vamos em frente. Olha lá. Vamos à tela. Bom, o artigo 7º, inciso 17, foi aquele que nós encerramos a aula, né? É o direito de o advogado ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. E aí nós estudamos os artigos 18 e 19 do Regulamento Geral. Então agora, artigo 7º, inciso 18, é direito do advogado usar os símbolos privativos da profissão de advogado. Que símbolos são esses? O anel de advogado, o broche, o adorno, né? Aquela medalhinha aí que a gente bota, feito um broche pequenininho mesmo, né, de advogado, só advogados podem usar, né? Inciso 19, é direito do advogado recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deu a funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Bom, minha gente, lá no nossa última aula, nos nossos últimos blocos, a gente vai falar sobre o sigilo profissional de forma mais específica, porque nós vamos tratar o código de ética, tá? Mas aqui de antemão a gente já tem uma informação sobre o sigilo. Aquelas informações que o advogado obtiver no exercício da sua profissão, já nasce para ele a obrigação de guardar o segredo. E essa obrigação surge independentemente de ser passada uma procuração, independentemente de ser fechado um contrato. Maravilha? Muito bem. Mesmo que autorizado pelo cliente, caso o advogado seja notificado para depor como testemunha, ele é obrigado a se recusar a depor. Claro, isso não quer dizer que nunca o advogado será testemunha. Claro, se ele for testemunha visual, testemunha direta, testemunha ocular, ou seja, qualquer situação em que ele não tenha obtido aquela informação no exercício da sua profissão. Tá bom? Vamos abordar isso melhor lá no finalzinho. Inciso 20. É direito do advogado retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Então aqui, gente, o que é essa situação? A audiência marcada, por exemplo, para as 13 horas. O advogado chega lá, 12h30, e o juiz está lá. Aliás, o juiz chegou bem cedo, chegou às 9 da manhã. Só que as testemunhas acabam se atrasando, os depoimentos muito longos, e a sua audiência das 13 horas, gente, 19 horas, ainda nem começou, você tem que esperar. Por quê? Porque o juiz está lá. Você só pode ir embora se depois de 30 minutos o juiz não estiver nem chegado. Aí você realmente pode ir embora, certo? Claro que é importante, é necessário que tenha uma petição, né, comunicação protocolizada em juízo, porque nessa petição vai ficar a autenticação mecânica. Tá legal? Agora olha só, uma informação muito importante e já caiu em direito do trabalho. Se essa mesma pergunta cair na sua prova de direito do trabalho, a resposta é apenas 15 minutos, que é o prazo da CLT. Beleza? Tranquilidade? É isso aí. Bom, inciso 21. Vamos à tela. É direito do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, e subsequentemente de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo inclusive no curso da respectiva apuração fazer o quê, hein? Olha aqui, ó. Apresentar razões e quesitos. Foi a novidade incluída também no ano passado, minha gente. E olha só, isso não quer dizer que inquérito policial passou a ter contraditório, tá? Não quer dizer isso não. A situação é diferente. Aqui possibilitou, né, garantiu a participação do advogado se ele quiser. Se for demonstrado antes, inclusive, a sua vontade.
né, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento. Tá? Isso não quer dizer que tem que ter defensoria pública em toda a delegacia, não é isso não. Tá bom? Então, inclusive ressaltando aqui, olha lá, a participação do advogado nesse ato investigatório. Beleza? Muito bem. Aí algumas observações. Essa primeira observação do artigo 7º, parágrafo 3º, a gente já havia comentado quando a gente leu o inciso 4º, que o advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável. Tá? Observado o disposto no inciso 4º. É sempre bom lembrar, sempre que o advogado for preso no exercício da profissão por crime inafiançável, tem que ter um representante da OAB, senão a nulidade do flagrante. Se o advogado for preso em uma situação que não tenha nada a ver com a profissão, pode ser preso se o crime for afiançável ou inafiançável, né? Mas, de qualquer forma, não precisa ter representante da OAB. Mas o delegado vai comunicar à OAB apenas. Tá bom? Observação 2. O artigo 7º, parágrafo 4º do Estatuto, sofreu também a influência por ação direta de inconstitucionalidade. E olha o que queria o legislador. O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios salas especiais permanentes para os advogados com uso e controle assegurados à OAB. Então, preste atenção, minha gente. O Poder Judiciário deve criar salas para uso dos advogados nos fóruns, nos juizados, e o Poder Executivo nos presídios, nas delegacias. E essas salas, de acordo com a lei, deveriam ser de uso e controle da OAB. Só que a Associação dos Magistrados Brasileiros propôs a ação direta de inconstitucionalidade, que é 1127-8, e o STF entendeu que a OAB pode usar sim, mas controlar não. Quem vai controlar é o órgão que criou, tá? E não a OAB. Então, cuidado mais uma vez, porque se na prova eles pedirem para você marcar a alternativa correta e copiar tudo como está na tela, inclusive controle, você não vai marcar como correta essa não, tá? Porque você sabe que isso não tem mais validade. E a nossa terceira observação é aquela que trata da imunidade profissional do advogado, gente, constante no artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto. Bom, o advogado tem imunidade profissional. O que é imunidade profissional, gente? Significa que ele não vai ser processado por atos decorrentes da sua profissão, seja na esfera civil, na esfera penal ou na esfera disciplinar, lá perante a OAB. Então, olha aqui, vamos à tela de novo. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis, qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Tá? Então, olha aqui, mais uma vez nos aparece aquela ação direta de inconstitucionalidade, e a expressão ou desacato foi considerada inconstitucional. Portanto, minha gente, atualmente, o advogado só terá imunidade aos crimes de injúria e difamação. Percebam que a calúnia não está aqui. Então, calúnia, o advogado também não tem imunidade. Aliás, sempre que o advogado for imputar crime a uma pessoa, é importante que haja poderes especiais para fazer isso. Ou então que ele assine a petição, né? O cliente assine a petição junto para realmente demonstrar que é ele quem está dizendo para o advogado comunicar. Tá bom? Agora, olha só. Essa imunidade só tem validade se for no exercício da atividade. E tanto faz se for em juízo ou fora dele. Pode ser em delegacia de polícia, numa CPI, num conselho de contribuintes, num cartório extrajudicial. Desde que o advogado esteja trabalhando, ele tem essa imunidade. Agora, se o advogado exagerar, se ele cometer excessos, a OAB poderá puni-lo. Por quê, minha gente? Porque se, por um lado, o advogado tem essa imunidade, que é um direito, por outro lado, ele tem o dever de tratar as pessoas com educação. E se ele exagerar, ele vai estar
ultrapassando o limite do direito e vai estar passando a infringir um dever. Beleza? Muito bem. E quem vai apurar se o advogado agiu com excesso ou não? Vamos à tela. Ó, se ele agiu com excesso ou não. É a própria OAB. Tá? Muito bem. E aí vem a grande novidade, que foi incluído o artigo 7º-A ao nosso estatuto em dezembro de 2016. E logo na primeira prova, que foi o 22º exame de ordem, eles já cobraram isso. Então, muita atenção. Olha só, gente. Inciso 1º, são direitos da advogada gestante, né, que está lá de barrigão. Letra A, entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. Ainda, reserva de vaga em garagens dos fóruns de tribunais. Maravilha. Então, mulher grávida tem esses dois direitos. Agora, olha o inciso 2º. São direitos da advogada lactante. O que é lactante? Que está amamentando, né? E adotante, que acabou de adotar um bebezinho. Ou que der à luz, né? Acabou de ter um neném. Acesso à creche, onde houver, ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. O que eles costumam fazer em prova, não só com essa parte aqui da matéria, mas é misturar tudo. Aí eles botam, são direitos da advogada gestante, acesso à creche para o bebê? Como se o bebê está na barriga da gestante ainda? É quase que um psicotécnico a pergunta, né? Claro, depois que o bebezinho nasceu, ou então foi adotado um bebezinho pequenininho, aí tem esse direito do inciso 2º. Depois, 3 são direitos da advogada gestante, lactante, adotante, ou que der à luz, preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. Tá? Então, autoexplicativo, letra de lei. Agora, a pegadinha que pode vir isso. É mediante comprovação ou não? Sim, mediante comprovação. Depois, 4. Advogada adotante ou que der à luz. Suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Perceberam? Muito bem. Parágrafo 1º. Os direitos previstos da advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado gravídico ou o período de amamentação. Claro, só a gestante, é quase que indispensável isso aqui, né, gente? Claro, o direito da advogada gestante, só enquanto ela estiver grávida, óbvio. E da lactante, só enquanto ela estiver amamentando. Óbvio, né, gente? Senão não seria gestante e não seria lactante. Parágrafo 2º. Os direitos assegurados nos incisos 2 e 3 desse artigo, quais são eles? 2 e 3. O direito à creche para o bebê e o direito à preferência na sustentação oral e na realização de audiência. A advogada adotante ou que der à luz serão concedidos pelo prazo previsto no artigo 392 da CLT, que é de 120 dias. Certo? Parágrafo 3º. O direito assegurado no inciso 4º deste artigo, que é a suspensão dos prazos processuais, a advogada adotante ou que der à luz, será concedido pelo prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 313 do CPC, que é de 30 dias. É o prazo mencionado nesse parágrafo 6º. Beleza? Muito bem, minha gente. Então já podemos avançar um pouquinho mais e partir para o nosso próximo tema. Atos privativos da advocacia. Bom, vem aqui comigo. A tela deveria ter sido cortada aqui, mas aí a gente vai aproveitar daqui para baixo. Vamos ao artigo 1º. Gente, o artigo 1º do Estatuto, ele tem 2 incisos. E diz quais são os atos privativos da advocacia, ou seja,
Aqueles que só podem ser praticados por advogado devidamente inscrito na OAB. E olha só, embora a lei não diga, no inciso 1º aqui, nós vamos encontrar os atos judiciais. Os atos judiciais. Aqueles que só podem ser praticados por advogados, mas em juízo. E no inciso 2º, nós temos os atos extrajudiciais, que também só podem ser praticados por advogados, mas fora do juízo, né? Então, olha lá. São atividades privativas de advocacia, inciso 1º, a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Então, mais uma vez, nos aparece aquela mesma ação direta de inconstitucionalidade, agora insurgida contra essa expressão qualquer, que foi considerada inconstitucional. Por quê, gente? Porque aqui está dizendo que só advogado pode postular no judiciário. Errado. Nós sabemos que tem casos que a parte pode ir sozinha ao judiciário sem estar acompanhada pelo advogado. Como, por exemplo, a atuação nos juizados especiais cíveis no valor de até 20 salários mínimos, impetração de habeas corpus, nos dissídios individuais, artigo 791 da CLT, reclamante e reclamado podem estar em juízo sozinhos, sem necessidade de estarem acompanhados por advogados. Maravilha? Muito bem. Inciso 2º, vamos à tela. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Gente, qual a diferença de consultoria para assessoria? A consultoria, ela é esporádica, né? Digamos que o advogado recebe um cliente no escritório que quer tirar uma dúvida e o advogado pode dar essa consultoria de forma verbal ou por escrito. Ele dá um parecer jurídico e o cliente às vezes fica satisfeito com aquilo, né? A assessoria, ela é diferente porque ela é mais dinâmica, pessoal. Vejam vocês que as grandes empresas precisam de advogados que prestem assessoria jurídica, porque a todo momento vão estar perguntando alguma coisa para o advogado. Ah, o que eu faço com esse contrato? Ah, mas a empresa reclamou disso. Ah, o cliente está reclamando que o produto quebrou. Ih, teve briga na loja, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, o advogado vai conduzindo a empresa, prestando essa assessoria jurídica. Tá? Depois, direção jurídica. Significa que para ser diretor jurídico de uma empresa, tem que ser advogado. Tá? O chefe do departamento jurídico tem que ser advogado. Aí uma vez perguntaram se o cargo de gerência jurídica era um cargo privativo da advocacia. E aí, o que vocês acham? Pessoal, também, só que não está no artigo 7º, inciso 2º. Aliás, não está no artigo 1º, inciso 2º do Estatuto, não. Está lá no artigo 7º do Regulamento Geral. Tá? É porque tem empresas que eles chamam de diretor jurídico e tem empresas que eles vão chamar de gerente jurídico. Tá? Parágrafo 1º. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Já falamos sobre isso. O que eu preciso falar com vocês agora é o parágrafo 2º. Gente, os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Então, aqui é o seguinte, quando uma empresa vai ser montada, vai ser levada a registro, né, para fins de aquisição de personalidade jurídica, tem que levar o seu ato ou contrato constitutivo com o visto do advogado. E o artigo 2º do Regulamento Geral, ele nos diz que, preste atenção, esse visto simboliza que o advogado realmente analisou aquele contrato, mudou coisas que poderiam dar problema. Agora, existem duas exceções, pessoal, a esse visto por advogado em atos e contratos constitutivos. Bom, quais são as exceções? A Lei Complementar 123 de 2006, lá no seu artigo 9º, parágrafo 2º, diz que não se aplica
essa exigência de visto por advogado quando se tratar de microempresa e empresa de pequeno porte. Não se aplica, tá? Normalmente são formulários já padronizados e aí dispensam visto advogado. E a outra exceção é do artigo 2º, parágrafo único do Regulamento Geral, que diz o seguinte: se o advogado presta serviços para a junta comercial ou para qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, ele fica impossibilitado de dar o visto a ser levado a registro na junta comercial ou naquele cartório de registro civil de pessoa jurídica, se for o caso. Beleza? Muito bem. Parágrafo 3º. É proibida a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Gente, eu até posso ser advogado e contador, eu até posso ser advogado e corretor de imóveis, mas eu não posso botar uma placa no meu escritório, advocacia e contabilidade, advocacia e corretagem de imóveis, não posso. Eu posso até fazer, desculpa, mas em locais separados. Tá bom? Maravilha? É isso aí. Bom, o artigo 5º, parágrafo 1º, ele vai dizer que se o advogado precisar atuar sem procuração, por questão de urgência, né, ele pode fazer isso por 15 dias, prorrogável por mais 15. E quando o advogado não quer mais ficar com aquele cliente, ele vai renunciar. E a partir da ciência do cliente, ele fica por 10 dias fazendo tudo o que tiver que fazer. A não ser que no meio desse prazo, o cliente arrume outro advogado. E aí o advogado antigo fica livre. Tá bom? Muito bem. Depois. Vamos à tela. Quais são os atos que o estagiário pode fazer, gente? Bom, o estagiário pode fazer tudo que o advogado pode, desde que em conjunto com o advogado. Mas sozinho ele pode fazer o quê? Vamos à tela. Para isso, vamos estudar o artigo 29 do Regulamento Geral. Os atos de advocacia, previstos no artigo 1º do Estatuto, podem ser subscritos por estagiário inscrito no OAB, em conjunto com o advogado ou defensor público. Muito bem. Agora, olha o parágrafo 1º e depois o 2º. O estagiário inscrito no OAB pode praticar isoladamente os seguintes atos sob a responsabilidade do advogado. Gente, uma pausinha aqui na aula. Uma pausinha na aula para vocês perceberem aqui quem chegou. Alô, 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 galera. É o curso Fechando Ética. Cris, é ou não é bacana? Pô, esse curso é o que te salva. Eu só digo isso. Paulinho, além de ser brilhante, professor, o curso de ética, ele é um curso que traz grandes possibilidades de acertos. Eu vejo isso com a pessoa já entra acertando ética, ela já tem que lutar só por 30 pontos mais, né, Paulinho? São 10 questões, né? É isso aí, 10 então, questões. 30 pontos, aí ele une com o consumidor, une com as outras questões e vai indo, vai passando, é isso. Muito então bem. É isso aí, irmãos É isso gêmeos aí. ativar. Aê! Bom te ver, amigo. Galera que está vendo essa aula nesse momento, printa a tela agora, vamos fazer um sorrisão, Paulinho. Coraçãozinho, coraçãozinho. Aê, Pronto. posta e marca a gente, né, Cris? Posta e marca a gente. Beijo! Beijo, valeu, Cris, pela visita aí. Muito bem. Vamos à tela, olha lá. Que visita ilustre, né, do meu irmão gêmeo. Bom, o estagiário inscrito no OAB pode praticar isoladamente os seguintes atos sob a responsabilidade do advogado. Então, olha lá, gente. Sozinho o estagiário pode fazer as seguintes coisas, mas ainda assim sob a responsabilidade do advogado. Primeiro, retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga. Então, o estagiário pode ir lá buscar os autos do processo, né, levando aquele carrinho de feira, os 20 volumes. Nossa, eu fiz muito isso. 2. Obter junto aos escrivães e chefes de secretarias certidões de peças ou autos de processos em curso ou findos, ou seja, obter certidão sobre andamento do processo. 3.
assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais ou administrativos. Maravilha? Então é isso aí, pessoal. Olha lá uma coisa, preste atenção aqui comigo. Na prática, não tem acontecido muito, porque alguns atos normativos de tribunais têm cancelado, tá? Não tem deixado, mas para passar a prova pode. Agora, olha o parágrafo 2º. Para exercício de atos extrajudiciais, o estagiário pode comparecer isoladamente quando receber autorização do advogado ou subestabelecimento do advogado para a prova letra de lei, porque é outra coisa também que não se aplica na totalidade, tá? Mas para a sua prova, letra de lei. Ato extrajudicial, o estagiário pode fazer sozinho. Maravilha? Tudo bem? Então, vamos encerrar o primeiro bloco e... Aliás, tem mais tempo? Ah, temos mais 4 minutos, pessoal. Que maravilha! Olha que felicidade. Atos nulos. Vamos terminar agora, nesse finalzinho, atos nulos. Artigo 4º. Gente, o artigo 4º e o seu parágrafo único, eles trazem 5 grupos de pessoas que, caso venham a praticar qualquer ato privativo da advocacia, os atos são nulos. Quais são esses grupos? E olha, atenção, a gente vai encontrar doutrina e jurisprudência no sentido de que esses atos, alguns deles aqui, seriam anuláveis ou passíveis de ratificação para a sua prova letra de lei. Atos nulos, ponto e acabou. Não discute com a banca. Tá? Muito bem. Artigo 4º. São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Claro, gente, se a pessoa não é inscrita na OAB e praticar um ato privativo da advocacia, atos nulos. Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por quem? Por advogado impedido no âmbito do impedimento. Olha, nós já sabemos que advogado impedido pode advogar, menos contra ou a favor de algumas pessoas. Se ele advogar justamente nessa parte que ele não pode, aí sim os atos são nulos. Depois, advogado suspenso. Sim, se ele está de castigo, suspenso não pode advogar. Se advogar, atos nulos. Se ele estiver também licenciado, pelos motivos que nós vimos no artigo 12 do Estatuto, do mesmo modo os atos serão nulos. Agora, olha o último grupo, pessoal. Ou que passa a exercer atividade incompatível com a advocacia. Preste atenção, gente. Quando o advogado passa a exercer uma atividade incompatível com a advocacia, se tiver caráter definitivo, vai gerar o cancelamento da inscrição. Se tiver caráter temporário, vai gerar licença. Não é? Muito bem, vai gerar licença. Só que tem muitos advogados que passam a exercer atividade compatível com a advocacia, seja em caráter definitivo ou em caráter temporário, mas não vão na OAB pedir cancelamento nem pedir licença. Porque se ele pedir o cancelamento, é o caput, ó, pessoa não inscrita na OAB. E se ele pedir licença, está aqui. Mas não interessa. Mesmo a partir do momento que eles passarem a exercer tais atividades e não forem à OAB, não interessa. A partir do momento em que eles passaram a exercer tais atividades compatíveis, os atos serão nulos. Beleza? Eu chamo, aqui é o grupo daqueles que tentam dar uma despertinhos. Maravilha? Muito bem, minha gente. Bom, já fazendo uma introdução do que a gente vai falar no próximo bloco, nós vamos falar sobre as infrações e sanções disciplinares, certo? Olha, é um assunto que vocês teriam que decorar mais de 150 casos para acertar isso na prova. É aquele tipo de pergunta que volta e meia cai. O advogado cometeu, violou o segredo profissional, abandonou uma causa. Qual será a punição aplicada? Censura, suspensão, exclusão ou multa? Não é? Vocês teriam que decorar todos os casos que são punidos com censura, todos que são punidos com suspensão e todos que são punidos com exclusão. Só que eu vou ensinar um macete para vocês, ou revisar para quem já conhece, que com 7 letras vocês vão acertar qualquer questão que vier sobre esse assunto. É o macete do Frique Fique. Tá legal? Até o próximo bloco.